Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou lançar uma modalidade no meu canal sobre de bate-papo, que eu quero trazer alguns assuntos que eu até posto no meu Instagram, só que eu deixo bem resumido, né, pra não ficar uma coisa muito grande de ler. Aqui eu vou poder falar melhor, vou falar mais aprofundado, enfim. Mas eu vou trazer alguns temas que eu sei que, ó, são polêmicos dentro da espiritualidade, porque pra mim não faz sentido, sabe? São coisas que me irritam. E eu tenho tantos temas pra falar, mas hoje eu quero falar da raiva, tá, gente? Bem, hoje em dia a espiritualidade, ela eu sempre eu chamo, né, eu uso essa linguagem, acho engraçada, espiritualidade tóxica. Porque hoje em dia, pra mim, a espiritualidade, ela tá sendo uma área que mais tá desempoderando a pessoa do que de fato empoderando, entendeu? É uma área pra mim que tá chata. Tá, claro, gente, isso aqui eu não me refiro a tudo, né? Eu me refiro à maior parte, que eu mesma não tenho paciência de ficar vendo as coisas, sério, me irrita muito, sabe? Ai, não, hoje virou muito jogo de marketing, hoje virou muita coisa assim, ó, chata, que realmente não leva ao caminho do autoconhecimento. São coisas prontas, são respostas prontas, são coisas imediatistas. É muito chato, sabe? E é o que eu sempre falo, né? Ninguém quer fazer o trabalho do autoconhecimento, que não é só luz. O trabalho do autoconhecimento tem suas sombras, tem sua dificuldade, é chatinho, a gente tem que ver muita coisa que a gente não gosta, entendeu? Então, assim, todo mundo quer tudo pra ontem, todo mundo quer as coisas num passe de mágica, né? E acaba, né, dando poder pra essa espiritualidade aí, que hoje virou pura estratégia de marketing, entendeu? E é chata. Eu sou muito de raízes, eu trabalho muito com ancestralidade. E assim, gente, tudo requer tempo, tudo requer um mergulho. Não tem como as coisas serem um passe de mágica. Enfim, isso pode ser até assunto para um outro tema que eu quero falar sobre espiritualidade tóxica, né? Mas hoje eu vou focar um pouco na raiva, né? Então, o que a gente vê hoje na espiritualidade, hoje em dia? Essa espiritualidade desempoderadora, né? Eu vejo muitas pessoas com conceitos espirituais ou crenças espirituais, ou sei lá, como é que fala? Egrégoras, igrejas, enfim. Qualquer que seja o culto, qualquer que seja a religião. Tô falando da área espiritual, não tô falando de nenhuma específica, tá? Mas assim, eu vejo muitas pessoas tentando ser só luz, ser positivo o tempo inteiro, entendeu, gente? E isso pra mim é uma coisa assustadora, sabe? A espiritualidade de hoje em dia tóxica, ela prega muito que a gente tem que fazer o quê? Fugir das nossas sombras. Que se a gente tiver contato com as nossas sombras, ou que se a gente tiver contato com tristeza, com raiva, com culpa, isso é uma coisa negativa e que a gente tem que fugir, que isso faz a gente seres ruins, e tem que banir essa energia e tem que se proteger, sabe, gente? Eu acho isso patético, eu acho isso ridículo, porque nós somos tudo dentro de nós, né? Nós somos felicidade, nós somos tristeza, nós somos raiva, nós somos melancolia, nós somos tudo, sabe? Tudo ele tem um porquê, tudo ele tem uma história. Então, assim, pra mim, espiritualidade hoje tá se resumindo numa faceta muito chata, uma faceta muito gratiluz, uma faceta muito luz, uma faceta muito que tá fazendo a gente fugir de lugares que a gente deveria mergulhar, que a gente deveria procurar entender, que a gente não deveria temer, né? Então tá fazendo a gente fugir das nossas sombras, e pra mim o mergulho nas sombras é essencial, tá, gente? E faz a gente querer abraçar a rosa e tirar os espinhos, sendo que os espinhos fazem parte da rosa, né? Então, assim, eu acredito que dentro da espiritualidade existem várias faces, assim como nós temos várias faces, né? Nós somos o ciclo, nós somos a natureza. Então, eu sempre falo, quer conhecer a gente? Observe a natureza, né? A natureza tem primavera, inverno, verão, outono, tem várias coisas, tem várias espécies de animais, sabe? Várias espécies de vegetais. E não estão em conflito entre si, sabe? Tem espaço para tudo, tem seus ciclos para tudo. E o ser humano, ele fugiu muito, né, da ciclicidade. A gente fugiu muito dos nossos ciclos, a gente se afastou da natureza. E a gente não se conhece, né? Isso resultou o quê? Numa espécie burra, gente, porque a gente não se conhece. A gente não tem um pingo de autoconhecimento. A gente tem medo de se autoconhecer.
né? Enfim, temos essa ignorância, né? Então, assim, a espiritualidade tem várias facetas. É claro que tem um lado gratidão, claro que tem um lado amor, tem um lado felicidade, mas também tem outros lados que a gente não pode ignorar. Então, o que eu acho muito chato hoje é você falar, se você sentir raiva, você é uma pessoa má, tem que fugir do seu sentimento de raiva, de tristeza e não sei o que. Tipo assim, gente, oi? Como assim, sabe? Pra mim, essa fuga gera mais uma negação. E quanto mais você se nega, mais você vai ficar fragmentado de você. E é totalmente o oposto do objetivo da espiritualidade, que é fazer a gente se integrar, que é fazer a gente chegar todos os nossos lados e se abraçar, entendeu? E todos os nossos lados, como eu falei, tem todas essas faces, né? Então, assim, a raiva, ela é uma expressão de vida, né? Pra mim, a raiva, ela guarda uma história por trás, né? Às vezes a raiva, ela tá vindo pra lembrar da gente de situações que nos machucaram, pra gente agir, pra gente atuar diferente, sabe? Às vezes a raiva, ela vem pra mostrar algo que incomoda. Às vezes a raiva vem pra mostrar lugares ou situações que a gente tem que impor limites, sabe? É um incômodo, e todo incômodo, toda dor, toda história por trás ali merece ser ouvida. É uma parte nossa que quer ser ouvida. Então, se a gente ficar demonizando, se a gente ficar fugindo da gente, não vai ficar legal. Não tem como a gente fugir da gente mesmo, tá, gente? Então, um dia explode e as coisas não precisam vir de uma maneira dolorosa, sabe? Então, eu não gosto desse papinho gratiluz, de que a gente não pode sentir raiva, de que a raiva é algo ruim, de que a raiva é algo demoníaco, sabe? Nada a ver. A raiva, ela esconde alguma história, sabe, ali por trás. E é bom a gente se ouvir. Deixa eu tentar seguir minhas anotações aqui sobre o assunto. Gente, eu fiz anotações sobre o assunto. Mas assim, eu não. Eu sou muito caótica, eu não tenho essa estrutura. Assim, vamos ver se eu consigo seguir isso aqui, né? Ah, tá. Então, assim, tem que ter cuidado. Porque hoje, dentro da espiritualidade, existem crenças espirituais de pessoas, né? Líderes, enfim, que as pessoas que a gente segue ali, ou até mesmo dentro da própria crença, né, do sistema, dentro da área da espiritualidade, que estão servindo ali para manipular a gente, né, que estão servindo ali para gerar mais separação, né, para gerar mais dor na gente, pra gente ficar dependente daquilo, pra gente ficar dependente daquele líder religioso, pra gente ficar dependente daquela maga, daquela sacerdotisa, enfim, já falei que em qualquer área da espiritualidade, tá, nenhuma tá isenta de nada. Então, assim, às vezes essa questão é estrategicamente bolada pra gerar separação dentro da gente, pra gente gerar dependência do outro, né, gente? Eu sempre falo, a espiritualidade tem que ser uma coisa que empodera, né? Porque, ok, a gente depender de uma certa forma, às vezes a gente, né, tá nesse caminho do autoconhecimento, às vezes a gente ainda tá em busca, precisa de uma inspiração, de uma pessoa que nos oriente, né? Não que ande por nós. Mas vai chegar a um certo nível que a gente não vai precisar mais daquela pessoa. Não vai precisar mais daquele líder, não vai precisar mais daquela forma, daquele, sei lá, guru, né? Dando exemplo, né? Então, a espiritualidade empoderada, ela faz isso, que a gente não dependa. Então, tem que ter cuidado, tem que analisar, porque hoje muitas dessas crenças de negar o nosso lado negativo, negar os nossos lados sombras, geram mais separação pra gente, tá? Pintam como algo feio, como algo sombrio, como algo que a gente tem que se afastar. E eu vejo que isso também vem do nosso sistema de crença, é o que eu sempre falo, né? A nossa base educacional, ela é muito racional, ela é muito cartesiana, né? Eu falo isso na maior parte dos meus atendimentos, que as pessoas ficam desesperadas quando elas têm essa questão da catarse, do mergulho emocional, e elas não sabem lidar. E tá tudo bem, porque a gente não tem esse preparo, tá? As nossas escolas não têm preparos emocionais pra gente, tá? A gente tem muito essa base cartesiana, essa base racional, preparam a gente, sei lá, pra esse lado racional da vida, pra esse lado mais cálculo, pra esse lado mais matemático, pra essa inteligência, mas nós crescemos crianças, com uma maturidade, 2 anos de idade, que não sabe lidar com fins, com términos emocionais, seja com a morte física, seja com lutos, né? Que nós temos lutos internos, nós estamos nos transformando a cada momento, nós somos feitos de fases e ciclos. A gente não sabe lidar com isso, sabe? A gente age de forma imatura, a gente tem medo do nosso emocional, a gente tem medo do nosso potencial emocional, a gente tem medo das nossas águas, medo da nossa profundidade, né?
O medo das nossas águas aí é que entra o papel do retorno, né, da energia da deusa, do feminino, pra nossa sociedade que tem um estilo patriarcal muito tóxico, muito machista, né, gente? Mas esse é um tema para outro vídeo. Enfim, a gente não sabe, né, lidar com esse emocional, né? Então, tem muitas pessoas na área espiritual que se aproveitam disso, tá? A gente parem de endeusar a espiritualidade. Eu preciso também fazer um vídeo com esse tema, tá? Mas, assim, são pessoas e seres como nós, estão aprendendo, estão evoluindo como todos nós, né? Então, essas crenças, né, de que a gente não pode ter esse contato com a nossa tristeza, com a nossa mágoa, com a nossa raiva, gera mais separação, gente, gera mais desfragmentação, a gente sente saudade de uma coisa que no fundo somos nós mesmos, né? Então, tem que ter cuidado, porque tem muita manipulação dentro da área espiritual. Muita, muita. Às vezes é mal intencionada, às vezes não, a pessoa só tá reproduzindo uma coisa que ela não pensou, mas tem, e tem que ter cuidado, né? Então, nós somos programados para ver a raiva, né, como algo ruim, como algo feio, sendo que é um lado nosso, gente, é um lado nosso, que, como eu falei, tem uma história, né, às vezes ali uma história de que a gente não quer mais sentir dor, é um mecanismo de defesa, enfim, vamos estudar um pouco sobre a raiva e aceitar esse lado da raiva, né. Então, essa separação gera uma desvalidação da gente mesmo, né. E muitas vezes a raiva, ela indica um rugido, né? Como eu falei, é um lado nosso gritando, né? Chega, chega, não quero repetir isso, né? Essas coisas. Gente, eu sou muito assim, Meus trabalhos espirituais todos são liderados por Sekhmet, a deusa leoa. E ela ensina a gente a lidar com o nosso lado destrutivo, ela ensina a gente a lidar com a raiva, né? Passam pra gente nessa dicotomia humana que a gente vive, nessa linguagem, isso chega na espiritualidade também, que a destruição é algo ruim, a energia caótica e destrutiva é algo ruim. E não é necessariamente assim. São apenas polaridades, tá? E depende muito do jeito como a gente usa isso pra gente. Então, se eu falar destruição, o povo vai ficar, oh! Mas, tipo assim, nós podemos destruir crenças e coisas que não fazem bem pra gente. Nós podemos usar o lado destrutivo do fogo, o lado destrutivo de tudo, o movimento do caos. A gente pode usar pra destruir coisas que não nos fazem bem. Então, tem muitas coisas que foram impregnadas, muitas crenças que foram impregnadas na gente, né? Tipo, luz é algo bom, escuridão é algo ruim, entendeu? Trabalhar com esses arquétipos, essas crenças, esses símbolos. E não é assim, sabe? Tudo também é como a gente direciona, né? E tudo tem seus lados, seus dois lados, tá bom? Então, eu sempre falo nessa busca obsessiva pela luz, essa coisa obsessiva pela luz dentro da espiritualidade, pra mim é uma fuga de si mesmo. Porque não tem como, gente. Não tem como. Nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, né? A gente erra, vamos usar essa linguagem, sabe? Nós temos nossas dores, nossas tristezas, nós temos nossos lados imaturos, entendeu? Não tem como a gente ser perfeito, não tem como a gente ser luz o tempo inteiro, tá? Não tem. Então, essas crenças geram só mais fuga de si mesmo, sabe? E as pessoas têm uma distorção muito grande da raiva, né? Quando a gente vai falar da raiva, ou de um lado mais caótico, ou de uma certa agressividade, não tô falando da física, a gente acha, né, que o uso da raiva, o direcionamento da raiva pode ser muito, tipo, uma pessoa que vai bater, que vai xingar, que vai meter bomba nos bancos, não sei o quê. E não é assim, sabe? A raiva, quando a gente usa pra dar voz pra uma luta, pra uma causa, pra direcionar a gente pra um caminho que não seja autodestrutivo no sentido negativo, que eu tô falando aqui, sabe? Aquela destruição que faz mal. Ela pode ser muito edificadora, ela pode ajudar muito a gente a crescer e também ajudar os outros, né? Ajudar em tudo isso. Então, essa imagem de que a gente usa raiva, se conecta com a raiva, a gente vai sair por aí xingando e batendo todo mundo, isso aí é quando a gente não sabe lidar com a raiva, quando a gente não sabe lidar com o nosso lado caótico, entendeu? Mas a gente pode sim aprender e saber lidar com esse lado nosso. Então, tem que ter cuidado pra ver se a gente não tá vivendo dentro da espiritualidade uma positividade tóxica. Porque muitas vezes esse papo de amor, 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 gratidão, sim, é muito lindo, nós somos amor, gratidão é uma coisa linda. Mas assim, como é que eu posso falar? Tem que ter cuidado pra isso não
sobrepor a realidade que a gente vive, porque existem coisas pesadas, existem coisas ruins, né? Vamos usar essa linguagem dual. Existe muito sofrimento, né? Então tem que ter cuidado para essa positividade tóxica não anular a realidade, tá bom? A gente pode ter sim o foco na fé, o foco no amor, mas a moto passando, mas não pode deixar negar a realidade, entendeu? Então, o direcionamento da raiva é uma coisa muito legal, sabe, gente? Eu posso me revoltar com uma coisa injusta, com uma situação injusta que tá acontecendo com alguém, com o planeta, com alguma causa, sabe? Eu posso usar aquele direcionamento para dar voz para uma causa, para dar voz para uma luta, para mostrar, acordar e despertar as realidades das pessoas que não estão enxergando aquela situação injusta, sabe? Claro, isso sempre direcionado com muita empatia. Eu sempre falo que tudo tem que ser direcionado com empatia, talvez não seja fácil, mas direcionar as coisas com empatia, com doçura, não anula a raiva, tá? A gente pode sim direcionar e falar e chacoalhar e sacudir, porque eu sei que tem pessoas que vieram mais com isso mesmo, pra chacoalhar, sacudir, para essa quebra. Tem outras pessoas que são mais sutis e tá tudo bem, são dois lados da mesma moeda, entendeu? E tudo pode ser feito sim, com doçura, com empatia, né, com o outro. Então eu sempre falo que tem uma beleza na revolta, né? Tem uma beleza na revolta. Muitas vezes essa raiva, essa revolta, ela mostra pra gente que a gente tá se diminuindo em lugares, que a gente tá se diminuindo em certas situações, sabe? Então, ensina pra gente a não se diminuir, ensina pra gente a não calar a nossa voz, sabe? Ensina pra gente a não se dessensibilizar com certas situações que a gente perdeu a sensibilidade, a gente aceitou, acatou aquilo ali como normal e não é normal, sabe? Ainda tem pessoas dando voz, ainda tem pessoas lutando, sabe? Então tem uma beleza na rebeldia, tem uma beleza na raiva, que eu falo. Ajuda a gente a dar voz a lutas, a causas. Tem uma justiça na raiva, né? Eu acho a raiva muito potente, muito poderosa, né, de ser trabalhada, ela tem uma beleza muito bonita, sabe? Então não gosto desses papinhos de que, ai, sentir raiva vai atrair uma energia negativa, ai, sentir raiva não sei o que, né? Porque hoje a espiritualidade fez da gente alecrins dourados, a gente não pode sentir nada, né? Que, meu Deus. Moto de novo, barulho da moto que a janela tá aberta, né? Então, assim, tem como usar a raiva com empatia, sabe? E o caos, como eu falei, é só uma polaridade, né? É só um lado. O caos é movimentação, é a energia feminina. Às vezes a gente precisa de uma movimentação, não precisa dar uma estagnada, sabe, gente? Tudo é contexto. O ruim da humanidade é querer generalizar tudo, é querer pôr padrão em todo mundo, sabe? Até em rótulos e conceitos. Às vezes tudo depende do momento, às vezes tudo depende da nossa história, sabe? O que vai edificar a gente ali, entendeu? E por quê? Porque o cérebro tá com preguiça de fazer o trabalho do autoconhecimento e quer pôr rótulo em tudo, que parece que hoje não tem mais tempo pra se ouvir. E isso é perigoso, tá? Então, que nem eu tava falando, né? Existem muitas faces do amor. E não, isso não é um discurso de ódio, gente, tá? Pelo amor de Cristo. O que eu falo que o amor às vezes não é só passar a cabeça, passar a mão na cabeça. Entendeu? Às vezes é apontar alguma coisa em você, uma crítica construtiva que precisa ser mudada. Uma babaquice sua, alguma coisa que todos nós temos, né? Que precisa ser mudada. Às vezes é apontar uma luta, uma causa, porque tem muita injustiça, né? Vamos usar esse termo que acontece nesse mundo. Então, a raiva direcionada, bem direcionada, ela fala muito sobre isso, né? Então, quando a gente fica nessa positividade, nessa gratiluz o tempo inteiro, sabe, gente? Não dá. Eu até falo que isso gera uma relação tóxica, nossa, que é um outro assunto também que eu quero fazer a parte. 19 agora. Isso gera uma relação tóxica na gente com entidades, com seres, com tudo, sabe? Porque a gente acha que é só passar a mão na cabeça. A gente acha que o amor é só isso, passar a mão na cabeça e ver o lado bom, sabe? Às vezes não é isso, sabe? Às vezes uma pessoa, uma entidade, sua egrégora, sua ancestralidade, que quer o seu bem, vai dar um puxão de orelha e vai falar, ó, isso aqui, ó, esse é o obstáculo, você mesmo é o seu obstáculo, entendeu? Por mais que doa de ver, não tô romantizando o sofrimento, mas eu tô falando que tem coisas que são dolorosas de ver, tá, gente?
próprios mecanismos nossos de autossabotagem, por a gente exigir muita perfeição da gente, enfim, sabe? Então, não é só assim, sabe? É o que eu falo. Trabalhar com Sekhmet ou com as egrégoras deuses escuros, eles vão fazer a gente fazer um mergulho interno nas nossas sombras. E não é tão fácil de ver assim, tá? Tudo que tem ali, sabe? Mas é necessário. É necessário pra gente ver, porque é uma parte nossa, né? Então, às vezes a gente romantiza demais as coisas, tá? Então, assim... Deixa eu ver aqui. A raiva, ela pode ser a nossa aliada e é uma das coisas que eu trabalho com Sekhmet e ela me ensinou muito, 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 gente, tá? Sobre usar essa raiva como minha aliada, sabe? Principalmente as pessoas que lutam mais por causas sociais e lutam por essas injustiças e por movimentos, assim, sabe? A gente tem que saber aprender a usar isso de uma forma sábia, sabe? Pra não gerar uma autodestruição negativa, sabe? A gente tem que aprender a lutar. Aprender o momento certo de lutar, aprender quando lutar, aprender se uma batalha vale a pena a nossa atenção, vale a pena a nossa interação, sabe? Mas a raiva, ela é super válida, a gente tem que se ouvir. A gente tem que ouvir por que a gente tá com raiva, como que a gente direciona aquilo ali, sabe? O que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer aquilo ali, sabe? Porque tem muita merda acontecendo nesse mundo, a gente perdeu a sensibilidade pra muita coisa, tem muita coisa injusta, gente, a nível social, em todos os níveis, sabe? Então, a raiva é aquilo que a gente olha, a gente se indigna, a gente se rebela, a gente fala, não acredito que tá assim, entendeu? Alguém tem que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Porque a gente tem a raiva daquilo ali ainda tá ali, né? Daquilo ali ainda existir, daquilo ali ainda fazer mal, daquilo ali ainda trazer sofrimento, sabe? Então, muitas vezes esse nosso estado, né, de raiva, de indignação, de rebeldia, é um estado, sim, que pode levar para uma revolução tanto interna quanto externa, né? Mas tem que ter equilíbrio, tem que dosar, tem que ter sabedoria e tem que ter empatia, né? E como eu falei, não é um processo fácil, aqui não é sobre exigir perfeição de ninguém, né? Mas é da gente dar um bom direcionamento para isso, sabe? Então, esse papo de tipo assim, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa do bem, uma pessoa evoluída não sente raiva, nunca fez nenhum sentido pra mim, tá? Nunca fez nenhum sentido. Eu sempre falo, inclusive, que quem não tem um pouquinho de raiva, quem não se indigna, é porque tá morto por dentro. Porque se esse mundo fosse só assim, ó, gente, só amor, todo mundo vivendo, abraçando, tá bom, a gente até releva. Mas tem muita coisa aí absurda. E a gente vive num tempo que o óbvio tem que ser dito, porque a gente se perdeu muito, sabe? E às vezes o óbvio, uma verdade, um gesto de amor, de doçura, de empatia pode assustar o ser humano, porque ele não tá acostumado com isso, sabe? Então, a questão da luta, da batalha, eu sempre falo, cada um veio aqui atuar numa área. Pra que eu vou ficar comparando, né? Isso, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma egrégora, uma ancestralidade, uma essência, né? Então, como eu falei, tem pessoas que são mais sutis, elas agem a níveis mais sutis. Tem pessoas que não, que elas são pessoas que vêm chacoalhar mais, né? Chacoalho, é um chacoalhão. Não tô falando de má educação, não tô falando de grosseria, mas tô falando dessa quebra, né? E tá tudo bem, né? É muito chato a gente ficar comparando nosso caminhar com o do outro. Qual que é o certo, qual que é o errado. Isso é muito chato, você ficar rotulando certo e errado. Em questões de métodos, em questões de fazer as coisas, sabe? Por isso que a gente tem que conhecer a nossa essência e quem a gente é, entendeu? Mas a questão da raiva é isso, sabe, gente? A raiva bem direcionada é uma bênção e são poucas pessoas que sabem fazer isso, sabe? E é um lado, todo mundo tem um lado da indignação, gente. Olha o cenário que a gente vive, sabe? Não é possível se a gente não tiver um pouquinho de empatia, se a gente não vai se rebelar, se indignar com o que aconteceu ali, entendeu? Às vezes uma pessoa que falta um prato de comida na mesa, às vezes uma pessoa que tá apanhando de forma injusta, entendeu? Faz parte do nosso ser, faz parte do nosso cenário que a gente vive, sabe? Então, a indignação, ela tem sim sua beleza. Ela é uma arma muito potente que pode ser usada para edificar, né? Para ajudar a si mesma. Que tem pessoas que vêm fazer um trabalho mais interno, mas também tem pessoas que vêm colocar isso pro coletivo, né? Então,
não, pra mim não faz sentido isso. Sabe? Que essa questão da pessoa espiritualizada, a pessoa boazinha, né? Que pregam pra gente, tem que ser sorridente o tempo inteiro, ou tem que ficar ali, tipo, boazinha, lá, sabe, gente, vamos desconstruir esse rótulo, tá? A pessoa não é só, a pessoa espiritual não é só a pessoa que tá ali meditando o dia inteiro, acendendo incenso e abraçando a árvore. Pode ser, porque cada um vive do seu jeito, cada um busca do seu jeito, não tô julgando essas pessoas. Mas também aquela pessoa que tá ali botando a cara, a tapa no movimento social, escrevendo cartazes, e indo, e sei lá, às vezes apanhando de forma injusta na rua, entendeu? Às vezes é aquela pessoa que tá com muita raiva e bota a boca no trombone, sabe? E fala que o mundo é uma merda, porque tem esse lado realmente ridículo da realidade, porque a gente aceita muita coisa, entendeu? Então vamos desconstruir um pouco, né, esse rótulo da indignação, vamos desconstruir um pouco da imagem do ser espiritual perfeito, porque não tem, gente, não tem. Nós somos todas as faces, entendeu? E podemos atuar em todas as faces. A gente tem que acolher, né? E aceitar isso dentro da gente, né? Então é uma desconstrução da espiritualidade tóxica, que depois eu vou fazer mais um bate-papo, mais um vídeo sobre isso. Mas hoje eu queria fazer um vídeo resumido sobre a raiva, né? E como ela é negada dentro da área da espiritualidade. E olha só, gente, acho que tudo tem uma frase, não sei de quem é, que fala: tudo que você nega te submete, você fica submisso de alguma forma, né? Porque você ali não tem o domínio daquilo, né? E as sombras, luz, escuridão, tudo faz parte de nós. Ali tem vivências, ali tem dores, ali tem amores, e o lado babaca do ser humano é isso. Ter medo de mostrar sua fraqueza e vulnerabilidade, ter medo de mostrar sua sombra, ter medo de mostrar suas dores. Tudo bem, não vou julgar, às vezes a gente tem medo de ser machucado, tem. Mas não dá pra se negar mais, entendeu? E cuidado que a espiritualidade de hoje em dia tem um marketing muito escroto, tá? De essa obsessão pela luz, não sei onde começou, eras atrás, mas tem muita manipulação dentro do sistema de crença espiritual, tá, gente? Nós somos tudo e não acredito que nada que faça a gente negar as nossas partes seja bem pra gente. A gente tá aqui pra se integrar, conhecer todas as nossas partes, compreender e viver os nossos dois lados, tá bom? Nós temos 3 faces, jovem, mãe, anciã, nós temos todos os lados, nós somos várias tonalidades de cinza entre o preto e o branco, então essa dicotomia dentro da área espiritual também é uma coisa que mais prejudica do que realmente ajuda, né? Então é isso, gente, hoje foi esse resuminho sobre a raiva, que eu já queria falar há um bom tempo, tá? Vou trazer uns outros temas depois daqui pra frente, que eu quero falar também. Mas é isso, a gente tem que pensar por si só, a gente tem que ter discernimento em tudo. Não aceitem tudo sem questionar. Ah, porque tal pessoa fez curso na Índia, porque tal guru fez curso. Foda-se. Gente, não importa, tá? O caráter e a intenção valem muito nessa hora, tá bom? Porque tem que ter coração no que se faz. Tem muitas pessoas aí com acessos incríveis, com sensibilidades incríveis, que podem acessar muita coisa de outras raças, outros planetas do seu interior, mas que tem intenção de te manter preso, que tem intenção de te deixar dependente emocionalmente delas, tá bom? Então não vejam só como acessos, não vejam só como sensibilidade, ou às vezes a pessoa, é o que eu falei, pode ter vamos usar essa linguagem, acesso espiritual maravilhoso, mas não tem uma intenção de te empoderar, não tem uma intenção de te libertar, e infelizmente é o que eu vejo na maioria da área espiritual, sabe? Porque muitos sabem o que eles estão fazendo, esse processo de te separar de si mesmo, sabe? E acabam demonizando a gente, né? Porque o meu trabalho, eu faço muito esse mergulho nas sombras com as pessoas, né, gente? Porque a gente tá aqui num ponto de encontro com a gente mesmo, né? Vamos chamar de cura, essa cura, né? E pra isso a gente tem que conhecer tudo, nossa. A gente não tem que ficar se demonizando por aí, ficando com medo das nossas sombras, não. Né? Então, cuidado. Então, assim, rujam. Usem a raiva de vocês com muita sabedoria, com muito amor, pra defender o que vocês acreditam,
né? Porque é isso. Mas tem um discernimento de tudo. Bom, meus amores, por hoje é só nosso bate-papo sobre a raiva, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijinho.